Ok? Ok. Pronto. Então vamos agora à segunda parte desse primeiro capítulo, né, sobre a história dos cruzeiros. A gente estava lá embaixo, depois de subir aqui e recuperar o fôlego, a gente conta a segunda parte, que é mais curta, né? Claro. E a maior parte da história está lá embaixo. Bem, eu disse lá embaixo de que, né, após a passagem do padre Biapina, que colocou o cruzeiro lá embaixo, ali no início do século XIX, ou seja, 1800, por aí, né, começou a fazer a capela do lado de lá do rio. Né? Começaram a fazer a capela, que depois a gente vai ver a data em que destruíram, né, a capela e o que foi feito com os tijolos, as telhas da capela. E aí, Itapetim era uma capela de São José do Egito, né? E o padre de São José do Egito, na ocasião, quando começaram a fazer a capela, ou seja, na época da capela do centro, era o padre Sebastião Rabelo, né? E eu cheguei a conhecer ele bem velhinho, já em São José do Egito, né? Então, em 1925, né, o padre, a efervescência religiosa estava muito grande em Itapetim, né, uma euforia, porque Itapetim era um distrito que crescia, né, e que tinha muita rivalidade política com São José do Egito, já desde aquele tempo. O padre, né, incentivado pela população, resolveram, né, fazer um novo cruzeiro. Né? Não foi uma transferência, porque o cruzeiro lá de baixo continuou, né, com a sua cruz pequena, né? E resolveram, em 1925, trazer o cruzeiro, criar uma nova cruz aqui em cima da serra onde é hoje. Né? Essa cruz era de madeira, né? Então, dessa nós já temos muita gente que participou. Por exemplo, eu lembro de o avô de Geraldão, né? Foi um dos que ajudou a construir a cruz, e aí fizeram uma grande procissão com o povo que subiu com essa cruz pesadíssima, né, aqui para cima. Diz que foi uma grande festa, né, seguido com uma missa aqui, e finalmente colocaram a cruz aqui, que era de madeira. Essa cruz de madeira, ela permaneceu aqui até os anos 90, e aí ela foi ficando podre, né, a madeira foi ficando velha. E ali nos anos 90, Tonton e Machado resolveu, né, tirar essa cruz de madeira e colocou uma de cimento. Né? Quando também colocou energia, né, botou uns postezinhos ao longo aqui da subida e botou energia. Né? Foi quando a gente começou a ver a cruz com uma luzinha acesa à noite, né? E foi feito isso. Essa cruz que Tonton colocou aqui, ela permaneceu aqui até há uns 4 anos atrás, ou 5, eu não lembro bem, né, quando numa ventania grande que deu aqui, né, ela caiu, numa chuva com ventania, ela caiu. Só então agora, recentemente, ou seja, depois disso, a paróquia pedindo à prefeitura, e aí a prefeitura resolveu fazer essa nova cruz, né, que parece que nem inaugurada ainda não foi, não é isso, Vicente? Não, isso não. E a escadaria, né, que está terminando. Né? Bem, no meio disso daí, quando a capela já era do lado de lá e já tinha pequeno comércio, né, os primeiros comerciantes, porque ali nos anos 15, 20, começou a ter os comerciantes, né, os primeiros proprietários de casas e tal, e aí e começou a pressão para que Itapetim ficasse independente de São José do Egito, e a independência começou também pela igreja. Né? Então, em 1927, criou-se a paróquia de São Pedro. Num primeiro momento, criou a paróquia, mas ainda não foi nomeado um padre, e o padre Sebastião Rabelo continuou, né, respondendo pela paróquia de Itapetim. Ora, a comissão que foi falar com o bispo prometeu ao bispo que iria construir uma casa paroquial para abrigar o novo pároco, né? Ou seja, o pároco da nova paróquia. Né? E aí o que é que fizeram? Ora, em 1915, o padre José de Guerel, que era um francês, engenheiro, né, teve a ideia de fazer a matriz de Itapetim.
diz a história que ele se desentendeu com os políticos de São José do Egito, né? E aí ele prometeu que faria uma igreja maior do que a de São José do Egito em Itapetim, né? Então o projeto é dele, né? E aí ele começou em 1915 essa igreja que nós temos hoje, a Igreja Matriz, sendo que pouco tempo depois o padre Zé Gabriel faleceu, né? Numa construção de um açude aqui do sítio Retiro, né? Do sítio Retiro. Morreu, né, fazendo o alicerce de um açude, e a barreira caiu por cima dele e ele morreu. A comunidade continuou fazendo a igreja, né? Evidentemente que quando foi em 1927, a igreja matriz já estava num certo tamanho, né? Ou seja, já tinha uma certa estrutura, né? E aí em 1928, né, foi quando chegou o padre João Leite. E aí o padre João Leite substituiu o padre Zé Gabriel e vai dar continuidade à construção da igreja, né? Ora, a casa paroquial, que ainda hoje é a mesma, foi construída com os tijolos e telhas da igreja. Então destruíram a capela e transferiram todo o material lá para fazer a casa paroquial, é o que é ainda hoje, né? Claro, ela já teve muitas reformas, pequenas reformas de lá para cá, mas foi aí, né, o motivo pelo qual. Como eu disse lá embaixo, o alicerce da igreja continua, da capelinha, continua ali, né, debaixo do piso da Praça Rogaciano Leite. Bem, e daí para frente nós vamos ter uma grande história de Itapetim, novamente misturando política e economia e igreja, com a presença do padre João Leite, que vai fazer, vamos dizer assim, né, Itapetim crescer, ficar independente, né, e vamos dizer assim, um modelo político e um modelo de influência política que vai perdurar até depois da morte dele, né? Ou seja, a gente costuma dizer que depois da morte do padre João Leite, pelo menos os 3 prefeitos ainda foi eleito com o cheiro da batina dele, né? Então, isso é. Mas aí já é outro capítulo, tudo aquilo que veio para Itapetim. Do Cruzeiro foi isso. Ok? E aí, Vicente, mostre. Vicente, você gire a máquina para ver, né, para a igreja que, diferentemente do outro cruzeiro que era retinho, esse aqui fica meio de lado, né? Não é a mesma. Bom, como ele dizia, estava mostrando aqui, está a frente da igreja lá, para você, né? Mostrando aqui mais ou menos um cenário de paisagem aqui dos arredores, daqui do cruzeiro, daqui de cima, certo? Mas a história básica é essa aqui, tá? Beleza? Mas vai ter mais capítulos sobre a história de Itapetim, viu? Aguarde, porque ainda essa semana a gente vai passando mais capítulos para você, tá? Abração e sejam felizes se puder, e fiquem com Deus.